Bem-vindo ao Fala Maria. Hoje eu estou com um convidado especialíssimo, né? Queridíssimo, especialíssimo, é meu amigo, é uma pessoa assim do meu coração. Idinir, eu já disse a você que eu te amo. Eu também, com certeza. Seja Um bem-vindo ao Fala prazer, um Maria. prazer estar aqui nesse espaço maravilhoso. Eu só conhecia a parte de baixo, essa parte superior aqui tá linda, a tua cara, a elegância né, em todos os graus. Chiquíssimo, né? Parabéns, parabéns. Um Então, brinde à vida, como eu falo sempre. um brinde Parabéns. um brinde à Com vida. certeza. Então, bem-vindo ao Fala Maria. Eu, Muito. assim, eu te conheço já há muito tempo, Sim, né? E só de ir na sua mercearia 3M, exato. novinha, né? Ela Nossa, tem só pouco 60 anos. 60 anos. Só de Exato. ir lá e ver o carinho que você atende a gente, olhar no seu olho, Sim, as nossas conversas boas, maravilhosas, né? sim, Assim, sim. não tem como ficar apaixonada por você, Ah, que né? bom, eu Ah, me agradeço. desculpe a sua esposa ou a sua namorada, tá? Não. Por favor, mas é amor de amigo, de coração, Legal, legal. e é verdadeiro. O meu amigo Ednir, ele é o melhor sommelier de São Carlos, tá? Então, um beijinho no ombro, porque é verdade. Além disso, ele é formador e conselheiro há 16 anos da ASSISC. Entre garrafas, cursos e mercados, compartilha uma visão inspiradora sobre construir, liderar e transformar. E é isso que você faz todo dia, né? Todo santo dia, uma renovação, todos os dias tem coisa para fazer. Eu adoro atender as pessoas. Hoje eu lido menos com a contábil, com a parte financeira, mais com pessoas mesmo. Então eu gosto das pessoas chegarem na mercearia. Sempre, a primeira coisa que eu saio de casa, eu falo que todo mundo que entra na mercearia saia melhor do que entrou. Então a gente conhece, né? Eu já estou aqui há 60 anos, né? Meu pai, eu 60 não, mas passou de pai para filho há 35 Há anos. 35 Então a gente anos. conhece as pessoas, eu conheço já o nome das pessoas, né? Você é um caso especial, você é uma querida, você sabe disso, mas assim, a maioria das pessoas eu já trato pelo nome, a Sim. maioria das pessoas eu já conheço o estilo de vinho que as pessoas gostam. Então é muito engraçado, que nem agora há pouco eu estava na mercearia, e aí um cliente foi lá que queria dar um vinho para o médico. Só que qual Sim. é o médico? Ele falou o nome do médico, não, ele não gosta de Cabernet Sauvignon, ele gosta de vinhos brancos, ele gosta tal, tal, tal. Então a gente já conhece o estilo de cada um, Já chamamos aconteceu pelo nome. comigo. Sim, quantas vezes? Para quem que é? Para Maria. Você fala, ela gosta Não leva desse. esse vinho, leva aquele outro, porque eu já conheço o teu gosto. A gente vai conhecendo as pessoas e vai conhecendo e afinando e guardando essa memória, né, para que uma hora que eu vou dar um presente, eventualmente alguém vai dar um presente, a pessoa fique encantada com aquilo que ela está ganhando, né? Exatamente. E, Dinir, você disse aqui 60 anos de mercearia, 61, na sessenta verdade. e um anos de mercearia. E quando exatamente você começou lá na mercearia com o seu pai? Olha, na verdade, quando eu estava na oitava série, olha, eu nem sei quantos anos eu tinha, mas era muito novinho. Então eu Sim, chegava do Luiz Augusto de Oliveira, a escola que eu sim, estudava, que era sim, perto de casa, sim, estudava lá, chegava e ficava no balcão com meu pai, porque não era como é hoje, era na esquina. Hoje é no sim, depósito lá. Eu sim, ficava lá, minha avó ficava lá com meu pai, mais um funcionário, e eu ficava sim. ali para o meu pai ir almoçar sossegado e depois ele voltava e eu subia para então descansar e almoçar e Descansar fazer minha tarefa de casa. Então, desde muito novo. desde Desde muito novo. muito, muito, muito novo mesmo. Naquela E época não era podia, né? obrigação. Naquela Naquela época eu época podia. podia. E eu agradeço todos os dias o meu pai por isso. Porque assim, foi assim, vendo todas essas situações, eu acabava comendo doces também e tal e Sim, coisa, né? ai, que delícia Óbvio, né? ficar Também me ali, né? divertia, sorvetes, enfim. É, Mas foi graças a isso que eu me tornei a pessoa que eu sou hoje, né? Com toda aquela parte ética, moral muito elevada do meu pai. Meu pai era um cara 110% na ética, na moral elevada. Então eu fui aprendendo, vendo a vida. Lá tinham pessoas que tinham milhões e pessoas que não tinham o que comer. E meu pai sim, dava as mercadorias como eu faço hoje. Eu sim, sigo aquilo, a cartilha do meu pai. Hoje eu tenho um clube de pessoas que vão lá pedir, pelo amor de Deus, por uma cesta básica, por um sim, pão, por um lanche. sim, E a gente sim, está fazendo isso. Eu não nego comida. sim, Só nego quando eu percebo que a pessoa pega comida para vender, para trocar com drogas. Aí não. sim, aí não dá, Então, né? então geralmente
Então, desde que eu me conheço por gente, eu tô na mercearia, a mercearia tá em mim, eu tô na mercearia. E depois de um tempo, meu pai sempre gostou de vinho, e Sim, ele só comprava para ele, aqueles vinhos mais caros, ele comprava para ele. Um dia, eu ainda menor de idade, falei, pai, porque eu sempre gostei de vinho, minha sim, vida inteira, né? E aí eu peguei e falei, pai, vamos comprar um pouquinho a mais de vinho para que a gente possa vender um pouco e eu experimentar também esses vinhos, né? sim, E aí eu coloquei o mesmo lucro que eu coloco no arroz, no feijão e nas outras coisas, eu coloquei no vinho. E todo sim. mundo começou a achar que os vinhos estavam muito baratos lá. E aí a coisa foi evoluindo, evoluindo, e aí a minha paixão, né, eu me formei como sommelier pela Associação Brasileira de Sommelier de São Paulo, aqui em São Carlos, e também comecei a me especializar, fazer viagens, né, conhecer o mundo do vinho. Aí as vinícolas acabaram me reconhecendo como um potencial Sim, sim, parceiro, né? A sim. parceria é tudo nessa vida, não é? É, Beija é, nossa. é, Então, é. parceria é tudo nessa vida. E aí, nessas parcerias, eu comecei a ir para Portugal, Chile, Argentina, enfim, Itália, enfim, vários países, né? Espanha também foi muito importante para mim, mas, sobretudo, acho que Portugal foi uma lição para mim e cada vez mais eu me introduzindo naquele meio e aprendendo, estudando e passando tudo, sem deixar um pouco só para mim, mas tudo que eu sei passando nos cursos de vinhos que eu ministro, né, Sim, alguns gratuitamente, ou então ganhando muito pouco só para cobrir alguma coisa, que a sim, ideia principal é passar exatamente. para as pessoas, porque cá entre nós, né, Maria, o vinho foi o primeiro milagre de Jesus. É Então, verdade. a gente tem a obrigação de tentar incumbir isso nas pessoas, e sem. É um luxo? É, entre aspas, mas é um produto acessível a todos hoje. Acessível. Tem vinhos de 100 mil reais? Tem, mas tem vinhos de 20 reais também. Sim. Então, é uma coisa acessível que todo mundo pode ter, E é e é celebração, uma celebração, é um né? brindar a vida, É, então é uma paixão. Eu vendo de é. tudo, tenho todos os tipos de bebida lá, é um supermercado Sim, pequenininho com sim. coisas mais Mas quando fala a atraentes. mercearia 3M, assim, na minha cabeça eu já penso no vinho, nos queijos, nos Vinho, chocolates, exatamente, né? chocolates, outras bebidas, Outras coisas diferentes, bebidas. uma massa diferente, Nas uma empanada, cestas, as cestas de as presentes, cestas, então fala tábuas de frios. tábuas de frios, eu que o diga, né? Exatamente, Então, quando fala exatamente. de mercearia 3M, a gente pensa em várias coisas que você faz Exato. muito bem, É tudo, é tudo. né? A gente corre o mundo para pegar salgados, molhos, brusquetas, Sim. salames diferentes, bacalhau, queijos, enfim, toda essa E parte todos aí. produtos com muita qualidade. Sempre. Esse é o principal ponto Esse nosso. E cada esse é o vez mais eu estou me principal. especializando É, em coisas diferentes, coisas mais agradáveis, mas que não tem muito em mercado tradicional. sim, Eu fujo da palavra supermercado e continuo com a palavra mercearia, porque eu acho que, antes de tudo, é mais elegante, né? Supermercado, sim, você vai lá sim, para comprar aquilo para comer rápido e acabou. E lá na sim, mercearia você vai para se encantar com alguns sim, produtos. A sim. ideia é essa, você Para se ficar encantar. mais tempo na mercearia, Exatamente. apreciando, olhando as coisas que tem lá, né. Certo Exatamente. dia eu vi umas taças, aí eu comprei as Ah, taças, maravilhosas. Taças, né. Então, taças. Tem toda uma parte também de presente de agora, que é bem presentes. agora eu entrei com colônias importadas também, Olha que então uma parceria chique. muito bacana. Dia dos Namorados agora vendeu praticamente tudo que eu tinha. E uma coisa muito bacana, Maria, que é Hã, assim, a pessoa às vezes vai lá e fala assim: "Olha, queria, mas eu não queria 100 ml". Porque não compensa muito hoje para as pessoas comprar as embalagens de 30 ou 20 ml. sim, Compensa comprar aquela de 100, que sim, economicamente é muito mais viável. Mas o que eu faço agora? Eu pego algumas embalagens de 100 ml e tem um vaporizadorzinho pequenininho, né? sim. Você compra ele e enche lá na loja mesmo, abre o perfume, enche, então sai por 40, 30 Que reais. É uma ideia legal! fantástica. A mulher pode colocar na bolsa, que é um frasco menor, e o perfume é obviamente original, saindo da caixinha, a pessoa vê a gente colocando. Então são ideias. Eu adoro Nossa, que ideias bom! novas. Eu Eu adoro gostei. ideias A novas. inovação é tudo, né? Você que o diga, né? É, A Maria Aires é. aqui inovou em E tem tudo. mais uma coisa que eu costumo dizer: tradição Sim. sem inovação Não é nada, não não é adianta. A nada. gente, Né, exatamente. você é exemplo disso. Sim, sim. Você a sua mercearia, o seu negócio, você é tradição Mas com e inovação. muito Sempre. inovador, Sempre. Não e teve um ano. muito Exato. inovador. Exato. E Não tem teve um mais ano uma que eu outra não coisa, mudei. você é comunicador, Que você se isso. comunica muito bem, Obrigado, você é obrigado. maravilhoso. Eu Obrigado. imagino nessas viagens maravilhosas que você Ah, vai, é nesses realmente países fantástico. aí. É muito bom. Me diga é uma curiosidade, porque Claro. assim, a minha experiência com vinho, assim, é mínima,
fã, né? Mas eu já aprecio alguns Com vinhos. certeza. Eu gosto muito, né? Mas você vai Portugal, Chile, Argentina e vai saboreando aqueles vinhos e você consegue é, Definir o vinho. definir assim como que é essa sensação. Olha, cada país que a gente vai, o bacana é que o terroir de cada país, Sim, terroir é o solo, o que faz a videira, onde a videira nasce, né? sim, Então, cada terroir, um país faz mais frio, uma região faz mais frio, outro faz mais calor. Então, o vinho, ele tem uma cepa, uma uva, que é mais condizente com cada tipo de terroir. Por exemplo, se a gente vier na Espanha, a melhor uva lá é Tempranillo. Se nós estivermos em Mendoza, na Argentina, a uva lá é Malbec. Se nós estivermos, por exemplo, no Chile, Cabernet Sauvignon e Carminere, que as pessoas gostam sim, muito, e por aí sim, vai. Então, cada pegada é uma pegada diferente. As vinícolas que eu vou, eu faço degustações o dia inteiro em algumas vinícolas ali, né? Conheço a terra, a gente estuda o tipo de terra para entender qual a uva melhor para se plantar naquele lugar, naquele terroir. Então, eu diria que cada viagem é única e exclusiva. Ainda que sim, seja o mesmo país, como Portugal, já fui várias sim, vezes, sempre todas as viagens que eu faço são únicas, até porque os vinhos que eu fui anteriormente eram de uma safra outra. Quando sim. depois de 5 anos, 4 anos, 2 anos que eu vou de novo para Portugal, a safra é outra. É E outra. não existe dois vinhos iguais de safras diferentes. Nunca, porque a Não natureza nunca é exatamente igual como foi o ano passado. Esse ano fez frio. Ano fez passado frio. não fez É frio. verdade. Então, isso para o terroir faz a uva mudar. E a uva Sim. mudando, muda o gosto do vinho. Então, é sempre um É, prazer é sempre enorme. uma novidade. Maria, é uma coisa, é uma energia fantástica. O vinho faz isso, né? Em alguns Sim. lugares a gente tem a oportunidade de pisar nas uvas, sabe? Fazer Ai, que aquele. É delícia. fantástico. Eu sou apaixonado por viagens, sou Sim. apaixonado por vinho e tudo que tem a ver, porque é algo que a gente entra e não consegue mais sair. É. E a catraca só vai para frente, ela não volta. Não, e não tem como ficar triste, né? Só alegria. Eu falo que eu com um copo de água com açúcar eu faço uma festa. Sim, E eu parabéns. não me permito ser uma mulher triste. É Parabéns. porque você sempre me vê sorrindo, né? Sempre, E sempre, sempre, sempre. agora imagina se eu trabalhasse exatamente como você, aí viajando, tomando os vinhos. Gente do É céu, muito bom. eu viveria eternamente. Não, mas é um prazer mesmo. O vinho faz isso com as pessoas. Eu Faz. falo que quando o vinho entra, os segredos saem. É, É, isso é fato. Isso é isso é fato. O fato. vinho entra, os segredos saem. E conhecer pessoas É novas, fantástico, é fazer fantástico. Fazer amigos. amigos de Não é nacionalidades só conhecer, diferentes. faz amigos, né? Nossa, como o vinho ele aproxima as pessoas de tal maneira que todo o curso de vinho que eu faço, que eu leciono, ou Sim, então os meus eventos, tem um senhorzinho, um casal, que há anos ele vai em todos os eventos meus que a Mercearia 3M faz. sim. E eles sempre falam o seguinte: falam, não para de fazer esses eventos, que a única chance que eu tenho de sair de casa é nos seus eventos, que a minha mulher gosta de você, gosta da mercearia, gosta dos vinhos, ela só me permite vir com ela aqui nos seus eventos. Então não pare de fazer. Todos os meus eventos, eles estão lá. Que Que já estão com uma maravilha, certa que idade agora, mas maravilha. eles Isso continuam é indo. maravilhoso, É fantástico, é uma uma dádiva, honra, né? né? Com Agora, certeza. é claro, você com toda essa experiência, né? Nasceu, né? Nasceu, vive isso O no seu dia a comércio, sim. dia. Você você inventou, criou, Ah, articulou um vinho. uma peça rara, O um Arctec. vinho raro, o Arquitec. Exatamente, E eu Arctec. lembro exatamente na época Sim. que você estava estudando o tamanho da garrafa, O o rótulo, o rótulo, nome do o vinho. nome. E aí eu Exatamente. estive na mercearia e você lá mostrando para mim, falou, olha, não está pronto ainda, a gente está cuidando, Exatamente. né? E aí Foi quando isso. ficou pronto na mercearia, eu já comprei 6 garrafas. Exatamente, eu lembro perfeitamente. Isso foi em 2015, Foi muito eu bom. fui convidado, na verdade, pela família Cassone, que é uma vinícola boutique maravilhosa em Mendoza, na Argentina. Eu fui convidado para fazer um vinho que tivesse a minha cara. Olha que bacana isso. Aí eu chegando em Mendoza, na Argentina, eu vi lá a adega deles, tinham 11 rótulos de vinhos que estavam há 12 meses, um ano, nos Sim, barris de carvalho franceses esperando. Então tinha lá sim. Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Malbec. E aí dos 11 eu escolhi três dos três melhores, e desses três eu levei uns 15 dias para ir fazendo um blend aqui, colocando 33% de cada um, depois tira, põe 10, põe 5, põe 8, põe 4, até que chegou num blend maravilhoso. Você falou, E é é esse? esse. Aí aquele ano foi 2015, depois Foi. voltei para fazer em 2016, a safra, né? Sim, 2015, sim. 16, 17 e 18.
E vamos voltar a fazê-lo agora também a partir do ano que vem. Vamos ter uma safra 2023 ou 2024, porque os vinhos já estão prontos, só Sim. falta eu ir lá para fazer o blend dessas uvas. Nossa, que É muito bom. chique, E hein? Arquitec, as pessoas perguntam por que Arquitec? É uma homenagem ao arquiteto que fez o Sim, grande arquiteto do universo, que a gente fala que sim, o grande arquiteto do universo é Deus. sim. Então, eu que arquitetei aquelas cepas, aquelas uvas para fazer esse vinho aí, e aí fica uma homenagem para os arquitetos, né? E tem, obviamente, também uma frase minha que está escrito atrás, né? Que essas três cepas que compõem esse vinho sejam a tríplice argamassa que compõe o amor entre o Criador e a criação. Que Nosso grande bom. arquiteto do universo, que é Nossa, Deus. parabéns, muito, muito lindo Bom mesmo. demais. Ô, Ednir, agora sim, curiosidade, tá? Fica à Curiosidade, vontade. curiosidade. Dá umas dicas aí das gafes que a gente pode São cometer. muitas. Ai, porque tem São né? Eu, muitas. às vezes, eu apareço toda chique nos eventos, mas vai saber como é que eu tô, né? Vou dar algumas dicas. Algumas dicas pra A gente aí. mais Eu tenho certeza que você vai gostar de ouvir. Eu tenho certeza também. Por exemplo, eu acho interessante, Maria, porque nas novelas, né, nas novelas principalmente, os artistas pegam a taça de maneira errada, eles seguram a taça pelo bojo. O bojo é onde está aquela parte, tem aquela curvatura, que Sim, você não pode pôr a mão nela, você tem que colocar a mão na haste, segurar na haste. Porque se sim, você coloca a mão no bojo, você vai estar esquentando o vinho. sim, Então, a prática, a maneira de pegar a taça já é a primeira gafe horrível que as pessoas dão, e Seja, dão muito. e aí você já bate o olho, você Já já vê. falo, de duas uma, ou o vinho está muito gelado, a pessoa está esquentando o vinho, o que geralmente nas minhas degustações não ocorre, Não ocorre. né? Ou É, então ela realmente não sabe nada sobre vinho. Esse é um ponto determinante. sim, Outra coisa que eu percebo nas pessoas que quando vão em degustações, elas começam no vinho tinto para depois ir para o branco, o que está totalmente errado. O vinho sim. tem que ter uma crescente, tem que começar no espumante, no branco, depois o rosé, um tinto leve, até chegar num tinto mais, Forte. né? Caramba! Isso. Agora, tem o fato de ir com tal roupa ou X roupa. Não, você é uma pessoa elegante, você vai sempre bem, como sempre foi nas minhas degustações, sempre muito bem vestida. Tem algumas pessoas que vão de chinelo de dedo, de bermuda, essas é que estão fora. Mas Sim, eu não falo nada. As é, pessoas ali estão liberadas, mas nunca houve, raramente há sim, esse. Porque, assim, geralmente no convite a gente coloca esporte fino, sim, né? Mas sim. nunca tão esporte assim Sim, né? nas Tem que degustações. E tem uma coisa arrumadinho, arrumadinho. e tem uma coisa que não cabe à mercearia 3M, pelo amor de Deus, vocês estão escutando, não cabe à mercearia, mas cabe num grupo de enologia. Num grupo de Sim, enologia, as pessoas não podem passar perfume. Por quê? A enologia, a gente está mexendo com vinho, como eu fui fazer o Arquitec lá, sim, cheirando, olhando o perfume das uvas ali. Então, o perfume alheio atrapalha você sentir e apreciar e entender o que são aqueles aromas. Então, o aroma é algo muito importante. Mas nas degustações que a mercearia faz, isso não é ao contrário. Devem passar sua colônia, óbvio, até porque é um encontro de pessoas. sim, Harmonização é uma coisa que não adianta você pegar o melhor vinho, a melhor comida, harmonizá-los de tal maneira que o prato case maravilhosamente bem com o vinho, se não houver paz, se não houver tranquilidade, se não houver sim, reciprocidade ali. Então, sim, o principal da harmonização, além do vinho e do alimento, é a pessoa que está com você. E os nossos eventos não são com a finalidade de julgar um vinho ou não, são com a sim, finalidade de jogar as pessoas como dentro da harmonização, sim. para que elas Um façam centro de parte. convívio, de Exatamente, para que troca de tudo fique gostoso, coloco experiências. músicas, Ai, que eu brinco com as delícia! pessoas, eu conto piadinha lá no microfone às vezes. Eu acho que o melhor vinho que existe no mundo é aquele que você gosta, é aquele que você pode comprar e principalmente o mais inusitado, aquele que você está tomando com a pessoa que você quer tomar. Seja um Sim. amigo, seja uma namorada, seja O uma momento, esposa, né? um O momento. momento, É exatamente, por isso que eu o falo um brinde momento. à vida, eu sempre falo, e um brinde ao momento, que Ao aquele momento é momento. único, não vai É, ter outro. é, Então, para que estragar aquele momento? E exato. graças a Deus, Maria, em todos os eventos que eu fiz, eu sempre coloco segurança, mas nunca na vida precisei usar. Olha que são Sim, muitos anos de evento. sim, Nunca muitos houve anos. um problema, uma voz alta, nunca houve. Então, Que prova maravilha! que o vinho tem essa grande. Olha, eu vou encontrar um tempinho e eu vou lá, viu? A hora, você é super Ah, bem-vinda, sempre. você sabe que eu gosto muito de celebrar. Eu Eu também. celebro as coisas ruins, eu celebro, as boas eu celebro mais ainda. É incrível Sim, como eu sou dessa parabéns, forma, porque eu não me permito ser triste, como eu parabéns. já disse. Então, assim, o meu marido,
ele não bebe, né, assim, Tranquilo. uma coisinha de nada. Às vezes, aí eu chego em casa, foi um dia de trabalho puxado, uma coisa, né, eu chego em casa, Eu faço isso. você também? Aí Abro um vinho. eu abro um vinho e eu sento ali na mesa, a gente fica conversando e ele: "Você vai tomar vinho?" Eu falei assim: "Vou, porque eu Com mereço. certeza, com Eu certeza. mereço tomar esse vinho", então eu fico ali tomando meu vinho, tranquila, e assim, e eu adoro, e ninguém pode tirar isso de mim, Ninguém nem nunca vai tirar isso, porque não tem é isso. assim, é uma conexão, né, Para mim é uma conexão. não é uma Então, 2 coisas conexão? que eu amo na vida, assim, de prazer material, digamos assim, o Sim, vinho e moto, motociclismo sim, segurança, né, respeito às leis de trânsito, mas sim, motociclismo na estrada, não é na cidade também sim. não, eu gosto muito. Então essas 2 coisas eu não abro mão não, eu não abro. Não O médico bom para devemos. mim é aquele médico que fala: "Pode continuar tomando seu vinhozinho". Exatamente, exatamente. E a gente tem que fazer isso. Acho que você falou uma coisa maravilhosa, né, Maria? É uma pessoa feliz. Acho que a felicidade ou a falta de felicidade é o que traz doenças pra gente. E uma Sim, coisa ruim vai acontecer. Teremos dias bons, teremos dias ruins, né? Para os dias ruins, a gente aprende aquelas coisas, né? sim, E agradece e melhora ele com um pouquinho de vinho. E sim. para os dias felizes, a gente enaltece mais ainda, brinda mais. Exatamente. Napoleão Bonaparte falava assim, dizem, né? Eu não estava lá para ouvir, mas Napoleão Mas Bonaparte, quando colocou um espumante na boca, e chacoalhou o espumante na boca assim, ele olhou, explodiu as papilas da língua, né? As borbulhas paravam ali, as perlages, né? Explodiam. E aí ele falou assim: Nossa, estou sentindo estrelas no céu da boca. Bacana. bacana. E aí alguém perguntou para Napoleão Bonaparte: Por que você gosta de vinho, tanto assim de vinho? Ou de espumante? Enfim, uns Sim, falam que ele falou vinho, outros sim, falam espumante, que é a mesma coisa. sim. Aí ele falou assim: Porque eu acho que nas vitórias nós merecemos um vinho, um espumante. E nas derrotas nós precisamos, necessitamos. Isso é fato. Isso acontece comigo. Parabéns, é a Isso melhor acontece coisa. comigo. Exato. Né, eu conto aqui pro pessoal que uma vez encheu de água aqui a imobiliária, molhou todos os meus tapetes persas, foi um horror, Nossa. foi um horror. E eu assim, caramba, não acredito que está acontecendo comigo. Aí eu fui na geladeira, tinha espumante, e Opa, pegava, vamos pá, lá. Parabéns, é é na isso. alegria e na tristeza, e todo mundo com o Exatamente. rodo E lá. fazendo isso, parabéns, porque fazendo isso você faz a vibração subir. E É, quando a gente, nós, eu acho que nós somos que nem uma televisão, né? A gente sim, atrai receptação e transmissão. sim, sim. Então, quando você faz a vibração subir, você está sempre bem e todo mundo está sempre bem. Eu acho que isso é Exato, fantástico. não é? Eu acho isso Imagina fantástico. lá, você triste lá, não, vamos Não, cai, celebrar. desanima todo É mundo. na Não, alegria e não, na vambora, com tristeza. Não, não certeza. era casamento, mas Deu foi na certo. alegria e na É isso tristeza. aí, acabou, tranquilo. E Dini, mais uma curiosidade, tá? Opa, Desculpa a ignorância, mas eu nada, vou não existe perguntar, isso. porque eu acho que você também quer saber. É, tem os vinhos brancos, né? Tem os tintos, tem aqueles mais fortes, mais suaves, e Sim. aí tem as massas, as carnes, os peixes e etc. Pode fazer alguma. O pessoal fala assim: olha, se você vai comer carne, com carne, O vinho tinto. recomenda-se vinho tinto. Sim. Ou se é peixe, camarão, etc, etc. Recomenda-se vinho Branco ou branco rosé. ou rosé, etc, etc. É isso mesmo? Existe alguma você pode Harmonizações. misturar? Existe. Harmonizações são malucas, né? Algumas a gente deve seguir, algumas regras nós devemos seguir, não tem como não segui-las, e outras a gente deve se atrever a dar uma mudada. Foi Sim, assim que descobriram as regras de harmonização por contraste, ou seja, por diferença. O sim, mais fácil é você pegar um prato e um vinho que tem o mesmo peso para que eles possam coadjuvar juntos, ou seja, eles se encaixar juntos. Isso seria o ideal. Só que nem sempre isso é sim, necessário. Por exemplo, o queijo Roquefort, ou então um gorgonzola. Tá sim, para mudar de nome, inclusive, né? Mas sim, vamos falar ainda o gorgonzola ou Roquefort. É um queijo que tem uma acidez muito elevada e um salgado elevado. Ele sim, vai combinar com o quê? A gente pensaria com um vinho branco que passou por barril de carvalho, ou então ele pode combinar também com um vinho Botrytis cinerea, um colheita tardia, que é um fungo que dá na uva, que os sim, Botrytis para o casamento ali é um vinho doce e um queijo salgado. Então eles sim, divergem, é um contraste no salgado e no doce, que o vinho é altamente doce, tomar ele bem gelado, 5 graus,
e um pouco desse queijo na boca. Coloca um pouco do queijo, coloca um pouco do vinho, dá uma Hum, chacoalhada, aquilo é um casamento perfeito, ele se harmoniza e desce. E o mais comum, na verdade, são as harmonizações por igualdade. Por exemplo, você pega uma carne suculenta, hum. sangrando, tal, tal, Sim, tal, vai sim. bem um taná, um cabernet sauvignon, uma uva Hum, mais intensa. Se você pegar uma carne sangrando, né, um carneiro, por um exemplo, e tomar com carneiro. a uva Pinot Noir, que é uma uva tinta, Sim, a casca da uva é muito fina. E na casca da uva tem taninos. sim, Então, como a casca da uva é fina, ele tem pouco tanino. E o tanino, então, não vai conseguir brigar com a gordura da carne. Então, sim, você vai estar tomando, ó, comendo um carneiro, tomando como se fosse uma água. Não é sim, legal. Então, essas regras são as básicas. Então, comida mais intensa, um vinho mais intenso. Comida mais leve, como uma sopa, aí um branco, talvez um Pinot Noir sem barril de carvalhos. Então, as sim, regras, elas existem também os teores dos álcools, ou se o vinho passou por barril de carvalho ou não. E uma sim, coisa que é interessante para vocês que estão vendo a gente nesse momento agora, é entender que os vinhos, quando você vê escrito Cabernet Sauvignon, sim, eventualmente lá, não é só Cabernet Sauvignon que tem nele. Está escrito Cabernet Sauvignon, sim, mas para saber quais são as uvas ali, vira o vinho e está escrito lá ingredientes. Se tiver escrito 100% Cabernet Sauvignon, 100% é um monovarietal. sim, Mas geralmente eles escrevem assim: uvas viníferas europeias. Que significa que ele deve ter, pelo menos, se tiver escrito Cabernet Sauvignon, 85% de Cabernet. E sim, 15% é de outras uvas. Então, o enólogo tem essa premissa na maioria dos países, sim, alguns países 75%, mas de colocar 15 ou até 25% de outras uvas para fazer com que aquele vinho seja do jeito que ele quer fazer. Um Cabernet mais leve, um Cabernet mais forte. Então, isso é uma dica bem importante, porque algumas pessoas vão falar assim: eu não gosto de Cabernet que é muito forte. Aquele Cabernet é muito é, forte. Mas existem outros Cabernets, que tem 15% de Pinot Noir, por exemplo, que é muito mais leve. Então, sim. tem toda essa. A aula de harmonização eu dou um curso que dura 2 horas. Nossa, eu vou Não fazer. dá para fazer aqui com Eu vou vocês, ser mas uma aluna, porque será eu um prazer. gosto Será muito. um prazer. Agora, mais uma pergunta, porque é Vamos lá. Eu curiosidade. adoro Curiosidade. perguntas. Adoro. Por exemplo, eu estou servindo um almoço ou um jantar, né? Tá. E tem água, tem os vinhos. É, eu posso servir algum outro vinho, né, para acompanhar uma sobremesa? Deve. Oh, Deve. coisa Eu acho que assim, um boa! bom jantar, aquele jantar enogastronômico maravilhoso, é quando você abre um espumante para primeiro fazer o welcome drink, né? Sim, Primeiro abre um espumante e tal ali, aí depois abre com a salada um vinho branco, né? Ou rosé, eventualmente. Aí vai lá comer primeiro por exemplo, um salmão. Pega um sim, vinho rosé ou então um branco barricado, né? Mas já tomou o branco ali na salada? Um espumante para entrada, um branco para salada, e depois para o salmão pegaria um rosé, e depois vai ter lá um filé mignon. Aí você pega um blend de uvas, enfim, um vinho tinto um pouco mais encorpado. Aí vai ter sim, uma sobremesa. Eu serviria, por exemplo, um vinho do Porto, né, um Tawny sim. ou Ruby, dependendo, se um mousse de chocolate, um Ruby, ou Que 10, 20 anos, delícia! maravilhoso. Ou então um Colheita Tardia, Ai, desse meu Botrytis Cinerea, que é Deus. um branco maravilhoso. Nossa, meu Ou Deus. então, tem pessoas que servem no final um vinho da uva moscatel brasileiro, até que é muito Sim, bom. Você gosta sim. também? Eu É gosto, eu muito gosto, bom. eu gosto. Para que cada prato tem o seu encaixe. Né? Sim, E outra coisa muito importante, Maria, que a gente não pode esquecer, quem está nos ouvindo, é a temperatura do vinho. sim, Antigamente, há muito tempo atrás, se escrevia nos rótulos para tomar a temperatura ambiente. Isso nunca aconteceu. Os vinhos brancos, diria que os brancos espumantes, de 5 a 7 graus. Branco normal e rosé também, de 8 a 10 graus é o ideal. sim. E os tintos, para a gente não se alongar muito, os tintos, porque tem uma tabela para cada tipo Para de cada vinho. tipo de Mas vinho. vamos falar assim, os tintos de 12 a 18 graus, os mais assim interessantes, os mais velhos, eu diria que 18 graus. E os mais novinhos, 12, 14, 15 graus. Se tomar fora disso, ou muito gelado ou sem gelo, muda completamente o gosto do vinho. E mais uma coisa que as pessoas falam, que é uma curiosidade do mundo do vinho: vinho quanto mais velho, melhor. Não. Todo vinho, a maioria desses reservados, por exemplo, que são os piores vinhos que existem, são os vinhos que levam o nome de Sim, reservado. sim, Esses vinhos não duram 3 anos. Já nasce ruim e tende a sim. piorar. Isso é É verdade. fato. Eu não sabia, eu fiquei sabendo Muitas recentemente. pessoas não sabem disso. O Muitas. reservado parece que é uma. Parece que é porque o reserva.
ele já é um vinho melhor que passou barril de Sim, carvalho. Gran sim, Reserva, melhor ainda. sim, E tem outros que são superiores. Mas, sim, assim, todos os vinhos um dia vão morrer. sim. Outra coisa que as pessoas precisam pensar. Então, você vai querer fazer um evento daqui 10 anos. Seu filho nasceu. Daqui, quando ele tiver 15 anos, eu quero abrir essa garrafa de vinho. Presta atenção em que vinho você está comprando. Converse com o sommelier de confiança seu, porque É, se você comprar um vinho que não tem as características de guarda, esse vinho vai estragar. com Tá? E as certeza. características são teor de tanino, teor de açúcar, teor de acidez e teor de álcool. O quanto mais Sim, álcool ele tiver, mais vida longa ele vai ter. sim, Né? Se não, você vai, daqui vai 5 anos, vai estragar. abrir aquele vinho, É. é um mico. Não, e aconteceu com o Marcelo, meu marido, né? Sim, Estávamos em São Paulo, no apartamento da mãe dele e tal, e aí abriu o armário assim e tinha todos os vinhos do pai dele. nossa, Todos os vinhos assim que estavam há muito guardados tempo. há muito tempo, e tudo bem guardadinho e tal. E aí a dona Silvia falou assim: "Meu filho, leve, porque, né". Vai estragar. Então nós trouxemos para São Carlos. Eu falei: Que bom. "Nossa, que bom! Eu vou tomar esses vinhos aqui antigos". Nossa, eu me senti assim Não sei não. privilegiada, mas eu vou te falar uma coisa. Alguns estavam estragados. Nossa, Alguns estavam não estragados. estavam legais. Eu acho que eu não tomei nenhum. Eu tomei É, um não. licor que eu O licor procuro. dura muito tempo. Eu tomei um licor que até hoje eu procuro e eu não acho. Eu tenho até uma foto, depois eu te Depois você me mando. passa, quero ver. Porque eu achei maravilhoso. O licor estava maravilhoso, mas todos os vinhos a gente perdeu. Vinho tem vida curta, principalmente se ele não foi bem tratado. Se Sim, você guardar o vinho, por exemplo, tem lugares que tem uma prateleira de vidro e o sol pega, coloca um adesivo ali, acaba passando um pouco do calor para o vinho. O vinho é inimigo do calor, é inimigo da falta de umidade relativa do ar. Ele precisa de sim, uma umidade relativa de 60%, 65%. Ele não pode com a luz, tem que ser uma luz sim, especial que não tenha, que não esquente o ambiente. sim, E o fato dos princípios da guarda do vinho tem que seguir, cada vinho tem um tempo de guarda. Como eu te sim. falei, o reservado, 3 anos no máximo, ele já está Já, estragado. já não Os serve brancos mais. geralmente duram menos tempo do que os tintos também. É Sim, outra pegada interessante. sim. Muito bom. É muito bom conversar com Oh, com você. você também, Maria, com Agora, tem certeza. uma coisa que eu fui lá e vi na sua mercearia e eu falei assim, nossa, quando eu encontrar o Ednei eu vou falar do tamanho da minha felicidade quando eu vi a sua filha no caixa. Ela não fica sempre, é raro. Ah, Só quando ela fala assim pra mim, pai, eu queria um dinheirinho a mais ah, aí. Aí eu falo, então, filha, você não quer ir na mercearia ficar lá no caixa? Aí, isso, aí ela isso. vai, aí ela vai. Ela vai, né? Não, tô brincando. Eu Ela gostaria, porque eu fiz isso. é, Mas ela tá estudando, tá tudo, mas foi, estudando. eu achei um barato aquele dia. É. Foi já algumas vezes ela vai lá e eu E tenho o ela maior fica orgulho lá. dela. E eu Maior falei assim: orgulho. nossa, que legal, você está aqui, parabéns, né? Um abraço no seu pai. Safadinha Eu ela. achei uma graça aquela Eu menina adoro, lá. eu me vejo nela, né? É, Porque eu ficava no caixa, fazia de tudo. é, E hoje nem pode mais, né? Enfim, 16 anos, agora acho que até pode. Mas enfim, eu acho um barato. E aí é dela, eu nunca cobrei ela para fazer isso. sim, É sim. ela que fala: então, pai, posso ir hoje na mercearia? Eu já sei que tem alguma coisa ali. Que é um Ou, dinheirinho. ou um dinheirinho, ou vai ter alguma festinha que ela quer que eu libere ela para ir. Aí ela vai. Não, mas é assim Faz mesmo, parte. mas faz parte. Sim, A minha sim. menina, a Mirella, ela falou que né, pediu um dinheirinho para mim. Eu falei assim: trabalhar ninguém quer, né? Ela falou assim: então, mas eu posso trabalhar para você. Aí eu falei assim: Aí, mas você vai fazer o quê? Ela falou assim: eu posso fazer vídeos, eu posso fazer fotos. aí. Aí eu falei assim: então tá, então você pode ir lá e ficar 2 horas, uma vez por semana e tudo. Ela, É bom isso. mas você me paga quanto? Eu falei assim: eu te pago R$ 50 por vídeo. Aí ela falou assim: tá bom. Ela falou assim: e o contrato? Filha da Maria, É. Aí eu né? falei assim: bom, então você fala com a Natália que Bacana, para fazer o seu contrato, bacana isso. né? Aí tudo bem, né? Fez o contrato dela, ela assinou, né? Que legal. Aí sabe o que, é que ela falou para mim? Ela falou assim: mãe, mas tenha cuidado, porque tem a lei do ECA, tá? Antes dos 14 anos, dá R$ 40.000 de Ah, multa. ela tá pensando na multa já então. Esperta, mais esperta que a gente, né? Essa Mas isso moçada. assim, a gente. Olha, Mas foi uma diversão. bacana, Mas ela bacana. veio e fez os Que vídeos. legal. Querido, olha,
enorme o prazer aqui de te O meu receber. também, tenho Eu certeza. gostaria que você falasse o que vier dentro do seu coração ao público. Quero receber você muitas outras vezes Será um prazer aqui. sempre. Eu, assim, tenho uma admiração imensa por você. A Ah, equipe maravilhosa, ela olha lá. preparou um mimo para Poxa você, vida, né? nossa, não Bem precisava, legal, gente. Que tá? bacana. Foi muito Olha bacana isso, esse que mimo bacana. preparado, né? Aqui, Dinir, eu tenho a revista, a Maria Aires em Revista, que ela já tem Opa, é, quantos anos? Desde 2012, né? parabéns. Desde 2012 que eu tenho essa revista, e a gente começou a imprimir Vamos participar e nela, inclusive. vamos, né? E ela tem uns pilares que são bem interessantes. A gente fala Eu- de arte, design, tecnologia e inovação, sustentabilidade, sociedade e Parabéns, parabéns, cultura, parabéns. mercado imobiliário, inovação, enfim. É realmente um conteúdo com uma curadoria assim exemplar, pessoas que gostam muito da comunicação, né? Sim, sim. E que me ajudam nesse projeto. É muito bacana. Com certeza eu quero você aqui Não comigo, estaremos já, tá né? certo isso. E é Parabéns isso, por essa né? iniciativa maravilhosa. Essa eu posso levar para mim, né? Pode Opa, sim. essa eu E quero. dos minotes, você já comprou já Já comprou? estarei Mas leva lá. também, leva também. Opa, estarei lá, Porque estarei vai ter o lá. show da CISC lá, dia Agosto, né? 2, Dia 2 hein? de agosto, não Dia é? 2 de É agosto, não isso aí. podemos perder. Estaremos lá. E o podcast Fala Maria, ele surgiu para dar voz à revista. Maravilha. Então a gente tem matérias importantes e tem pessoas que mandam carinhosamente suas matérias de longe e tudo mais. Muito bom. Mas a gente traz pessoas daqui para conversar sobre o tema, né? Então a gente realmente está dando voz à nossa revista, Maria Aires, e você é meu parceiro de Com de certeza. grande data aí. Com Lembra certeza. das Somos. tacinhas? Com certeza. Tenho lá. Até Ai, hoje. até hoje, Até né? hoje, quem degusta na mercearia, pega uma tacinha que tá lá escrito Maria Ai, Aires. que Tenho legal. certeza disso. Olha, gente, foi inesquecível essa tarde. Recebi pessoas assim maravilhosas. O Idinir está no meu coração. Idem. Idinir, a palavra é sua. Fale com o seu público. Olha, para mim é um prazer enorme estar aqui, né? Sempre foi, né? Maria faz parte da nossa trajetória, da trajetória de São Carlos, 14 anos, né, Maria? 14 Parece que é anos. muito mais. Eu iria falar que era muito mais, inclusive, mas porque se enraizou entre nós e a gente tem a confiança e credibilidade que eu já passei, perguntei, já negociei, já passei, enfim, coisas aqui. É credibilidade, que eu acho que é a coisa mais importante que existe hoje chama-se credibilidade. Maria é sinônimo de credibilidade. Então, fico muito feliz. E uma pessoa humana que a gente percebe que vem, faz. Não é algo só grosseiramente falando assim, material. Vendi, comprei, vendi, comprei. Você percebe que o podcast é uma história dessa, a revista é outra prova disso. E o contato humano que a gente tem faz com que sejamos todos seres humanos compartilhando e enaltecendo a cidade de São Carlos, que é o que precisa, dando ideias Exatamente. para o comércio, vai ser uma excelente presidente aqui, né? Dando ideias que vêm de encontro às necessidades do São Carlense. E São Carlos precisava realmente de uma pessoa à sua altura, quem sabe, oxalá um dia até prefeita de São Carlos. O Oh, meu quanta voto ela já tem. honra, quanta Então, um honra. brinde à vida para você, um brinde à vida para Obrigada, todos os seus clientes, para todas as pessoas que te admiram, como eu, obrigada. e o que a mercearia puder fazer para não só você, mas todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui, no sentido do mundo do vinho, não precisa comprar lá, mas tem alguma sugestão, alguma coisa, às vezes, quer alguma sugestão, nós temos um telefone Sim, que é um WhatsApp, é só pedir para que nós possamos colocar a pessoa no grupo do WhatsApp, é um grupo onde a gente só se fala de vinho, não é proibido falar outra coisa. é só Então, vinho. E é só vinho. É maravilhoso, maravilhoso, já maravilhoso. estamos com umas 500 pessoas no grupo 1, tem o grupo 1, grupo 2, grupo 3, e é um grupo que, se você precisar saber alguma coisa, basta perguntar na hora, ou eu ou outro sommelier do grupo vai responder. Então é isso, um brinde à vida a todos vocês. Gente, muito obrigada e eu tenho certeza que você será o próximo. Curte aí as nossas redes, se inscrevam no Fala Maria. Com certeza você será o próximo.